Oi pessoal, tudo bem? Olha nós aqui com um trabalho, um projeto de rosas vermelhas, uma xícara de cerâmica também vermelha com acrylic puff e tal, seguindo o mesmo estilo dos vídeos anteriores, né? E agora nós vamos com rosas vermelhas. Simplesmente eu amo rosas vermelhas, gente. Eu acho que é uma das rosas mais lindas que tem na natureza. Então eu separei o clareador e o verde bebê. Pincel pituá, nós vamos esfumaçar e acrescentando por partes o verde bebê ou o verde da sua preferência, aí um verde glacial, né, um verde clarinho, não tem problema não. Ó, sempre movimento circular. E eu vou fazer isso em volta de todo o projeto aqui, tá? Sempre descarrega a tinta no cantinho e do cantinho você vai subindo, fazendo sempre o movimento circular. Agora com verde pinheiro, nós vamos escurecer os cantinhos. Pincel número 6, cortado e lixado. Então aqui, ó, tem um espaço que é mais escurinho. E aqui você fica próximo à folha, cuidado para não sair fora. Fica bem próximo aqui do desenho do projeto. Olha, só isso, tá? Em todos os cantinhos, inclusive aqui, ó, que esses espaços a gente enche depois com folhinhas, né, florzinhas. Aqui também, ó, aí já vai saindo para fora com cuidado. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, aqui no cantinho, esses cantinhos assim, pode escurecer. E aqui também, ó, saindo para fora suavemente. Aí nós vamos aproveitar que estamos com verde pinheiro e já vamos fazer o piso. O piso podemos fazer com verde pinheiro, sombrear com verde pântano, iluminar com verde bebê. Mais ou menos as mesmas cores do fundo, né? Então aqui, ó, é tudo escuro. Aproveita aqui esses cantinhos e já sai aqui para preencher o piso. O piso vem aqui, ó, tá? Mas vamos preencher devagar aqui, arrumar direitinho.
Ao mesmo tempo que você vai passando o verde pinheiro, você já vai dando o acabamento nas laterais com o verde bebê, tá? E agora sim, com o verde pântano, vamos dar mais profundidade. Aguarda a secagem, tá, gente? Eu aqui não aguardei e não tá tendo muito destaque. Mas tem que aguardar a secagem, aí você vem com verde pântano e dá uma escurecidinha, que vai ficar show, vai ficar nota 10. Ó, só um pouquinho que eu já passei já fez uma diferença, né? Mas é importante que você passe o pântano nas partes mais escuras. Aqui também, ó. Bem, gente, agora nós vamos começar a preencher as folhas, porque elas estão por trás das flores, então elas vão primeiro. Separei verde kiwi, aqui verde pinheiro e verde pântano, e o branco também para as luzes, tá? Então, metade dela verde kiwi. Já vamos fazer as duas de uma vez aqui, né? Metade verde kiwi, limpo o pincel num paninho e a outra metade verde pinheiro. Nós vamos fazer em todas as folhas, inclusive nas sépalas também aqui, ó. Pode preencher com verde pinheiro. Que depois que estiverem tudo sequinhas, aí nós vamos começar a trabalhar. Agora nós vamos fazer o acabamento. O lado que nós colocamos o verde pinheiro, nós vamos escurecer um pouco mais com verde pântano, tá? Em todas elas. Só de um ladinho. Tô com o pincel número 4, tá? Limpa no paninho. E na quina do pincel, nós vamos puxar as luzes, fazer as luzes de fora para dentro. E essa última aqui. E do lado oposto, você pode vir com luzes verde kiwi, tá? E no centro, a nervura. Pode fazer com pincel zerinho, se você quiser. Bom, agora nós vamos preencher as rosas, gente. Elas são vermelhas, só que eu quero fazer diferente do que normalmente eu faço com vocês. Porque sempre o que a gente faz? Passa vermelho escarlate, sombreia com vinho, um pouquinho de berinjela, tal, e ilumina com vermelho fluorescente, não é verdade? Essa aqui, essas rosas, eu quero fazer diferente. Vamos lá? Separar as tintas?
Separei aqui amarelo ouro e vermelho escarlate. Então, o que que nós vamos fazer? De preferência que você tenha em mãos 2 pincéis, tá? Eu tô com o pincel número 6. Nós vamos fazer a parte interna de cada pétala com vermelho escarlate. Pode preencher só até a metade. Aí, com amarelo ouro, nós vamos preencher. Deixa eu pegar outro pincel, gente. Nós vamos preencher as bordas, matizando uma cor na outra. Matizar significa misturar. Então, ela vai ficar assim, ó. Vermelha, porém as bordinhas amareladas. Então, novamente, ó lá. Aqui embaixo. Vermelho. E na parte externa, amarelo ouro. Isso em todas as pétalas, gente. Ela vai ser uma rosa vermelha, porém queimadinha, assim, amareladinha nas bordas. Vai ficar diferente. Tem aqui a profundidade que nós vamos dar já com vinho, mas o fundo, a princípio, é isso. Por baixo de cada pétala, o vermelho. E as bordas amareladas. É uma sugestão aqui, tá, gente? Se quiser fazer como nós sempre fazemos, né? Normalmente, fazer toda vermelha, com sombra de vinho e luz com vermelho fluorescente, pode fazer, que é a rosa que eu mais gosto de trabalhar. Vocês sabem que eu sempre estou pintando rosas nessa tonalidade. Mas hoje eu quis mudar. Hoje é o dia da mudança. Acho que vale a pena a gente sempre se atrever e fazer uma diferença. Vocês gostam de fazer sempre a mesma coisa todo dia? Eu não gosto. Eu gosto de estar sempre variando. Por isso que eu vou mudar a cor dessa rosa vermelha para as pontas amareladas. Olha lá. Vem aqui na bordinha. Nós vamos assim até lá em cima, sempre com o vermelho por trás, por baixo, né? E o amarelo nas bordas. Misturando no centro as duas cores. O que eu estiver fazendo aqui nessa, gente, vale para todas, porque são todas da mesma cor, tá? E o corte delas também é tudo do mesmo jeitinho. O encaixe das pétalas.
Você vê que eu vou preenchendo um pouco de cada lado, né? Assim a gente tem uma noção melhor da posição das pétalas. Aí vamos subindo, gente. Miolinho aqui no centro, vermelho, né? Não importa a cor da rosa que você estiver fazendo, a técnica é a mesma. Ontem eu estive num programa de TV da Rede Gospel com uma rosa lilás, numa eco bag. E eu estava explicando para a apresentadora, Keila, né, que você pode variar a cor que você quiser na rosa, mas o corte das pétalas sempre igual. Eu sempre faço o corte da mesma maneira, na mesma técnica. E ela ficou admirada, né, olhando aquela rosa que saiu de um esboço e de repente começou a se formar. Então, só para dar a dica, rosa lilás, sombra lilás bebê, fundo, sombra com violeta e luzes com branco. Bem simples, né? Bem fácil de fazer. E a propósito, gente, esses vídeos que eu faço, essas apresentações de TV estão no YouTube, viu? Porque inclusive eu fiz em outra ocasião rosas fluorescentes para mulher.com. Então você entra lá no YouTube que tem todos esses vídeos e as rosas fluorescentes, a audiência foi muito grande, justamente pela diversidade, a variedade de você poder cortar as pétalas das rosas com outras cores, sem ser a tinta fosca. Eu cortei com a tinta fluorescente e foi um sucesso, gente. Todo mundo gostou muito, porque às vezes você tem aí em casa a tinta fluorescente e não sabe como utilizar, né? Fica aí parada, vence, porque tinta tem validade, você sabe disso, né? Vence e você não tem como utilizar. Então, assiste esse vídeo de rosas no YouTube, rosas fluorescentes, que vocês vão amar, tá bom? Olha, está toda preenchida. E o mesmo eu vou fazer com todas da mesma forma, porque eu preciso que elas estejam sequinhas. As pétalas têm que estar bem sequinhas, tá? Então eu vou preencher com essas mesmas cores as demais rosas. Eu já comecei a mexer nessas rosas, mas deixei essa aqui pra gente fazer juntas. Bom, eu tenho aqui branco e o amarelo ouro. E nesse buraquinho eu fiz uma misturinha aqui com amarelo ouro mais clarinho com branco, tá? Que é justamente pra gente poder iluminar as bordas com a mistura de amarelo ouro e branco. Não é branco direto, não. É um tom mais claro do amarelo ouro. Tá tudo seco, tá, gente? Sequíssimo. Então a tinta vai obedecer, vai ficar no lugar certo. Aí vamos subindo, ó. Fizemos essa,
Aí vamos fazer essa daqui. Eu gostei dessa cor, eu acho que ficou diferente, porque sempre eu faço vermelhas, né? Rosas vermelhas. E assim elas ficaram mais alegres por causa do amarelo ouro. Mas é opcional aí, tá? Vocês podem mudar a cor, fazer a cor das rosas de acordo com o gosto de vocês. Eu deixo vocês bem à vontade, como sempre, né? Ó, só a bordinha e aqui esfumaça. O pincel tá seco, então fica uniforme aqui, a tinta não fica parada. E o esfumaço, né? Então, novamente, aqui ó, uma misturinha. Aí vamos para essa pétala aqui. Do mesmo jeito que nós preenchemos o fundo, as luzes também é desse mesmo jeitinho. De baixo para cima, só nas bordinhas, com a misturinha de amarelo ouro e isca de branco. Bem pouco branco, é mais amarelo ouro mesmo. E ela pode ficar até mais amarelinha se você quiser. Eu não vou mexer mais, mas se você quiser, pode colocar o amarelo limão fluorescente nessas bordas aqui. Aí ela fica assim, aquela rosa bem amarelinha, né? Mas já tá bom, gente. Já passei bastante aqui, já tá do jeito que eu queria. Mas só uma dica aí, se caso vocês queiram uma rosa mais amarela ainda, mais clarinho, né? Mais uma tonalidade mais cítrica, mais clara. Passou, aí vem com carinho e esfumaça. Tira um pouco o excesso, né? Leva a tinta sempre na borda do pincel, na quininha do pincel, né? Para você deixar a luz só nessa parte aqui. Aqui é umas pétalas dobradinhas ainda, né? O bocal da rosa, o centro.
E aqui no centro, umas batidinhas para iluminar, tá? Eu vou aguardar a secagem e retocar novamente, trazendo mais luz. Deixa eu mostrar para vocês as demais que eu já fiz aqui. Essa viradinha aqui é a mesma coisa, gente, na dobra amarelo ouro e na parte vermelha aqui, na maior parte da rosa, vamos dizer assim, vermelho escarlate. E sempre nas dobrinhas com amarelo ouro, tá? O botão também, ó, vermelho, um pouquinho de vinho e isca de amarelo ouro desse lado de cá, para dar luz. Certo? Aqui nenhuma delas eu retoquei. Eu tô aguardando a secagem para alguns traços serem reforçados. Principalmente, gente, observem bem a marca do carbono. Então, onde tem o carbono, a gente tem que cobrir direitinho, tá? Não deixa aparecer o risco, não. Eu vou separar então as tintas da nossa xícara aqui para a gente dar continuidade no trabalho. Separei para a xícara marfim, cinza, vinho e o vermelho escarlate aqui. Então, a alça aqui vai ser toda marfim com sombra de cinza. Esses corações também marfim. E aqui essa decoração nós vamos fazer listras, né? Marfim com vermelho. Então, primeiro vamos com marfim, preencher todas essas partes que eu marquei. E vamos sombrear com cinza. E o que sobrar aqui, essa parte central, vai ser tudo vermelho, tá, gente? É uma xícara vermelha, para combinar com as rosas. E depois a finalização vai ser o acripuff branco, para imitar a cerâmica, aquelas bolinhas da cerâmica. Vamos pôr um estêncil também, o que vocês acham? Estêncil sempre é bem-vindo, porque eles decoram, né? Deixam com mais harmonia a peça, fica mais suave, combinando. Bom, então eu vou fechar tudo aqui, tá, gente? Já já a gente já passa o cinza. Aí vamos colocar um pouquinho de cinza aqui na alça da xícara. E aqui nesses cantinhos.
E o que sobrou aqui, tudo vermelho. Deixa eu lavar o pincel aqui. Dificilmente eu lavo o pincel, não sei se já perceberam isso, né? Tava comentando isso ontem também, que eu dificilmente lavo os pincéis. Eu vou secando e já me ajustando com as cores das tintas, mas de repente sair de um marfim para vermelho, aí vai ficar vermelho claro, que não é a minha intenção, né? Então aí já você tem que lavar mesmo. Então eu vou passar vermelho, gente, olha, em tudo, aqui também, olha, aqui e nessas listras também. Vamos lá? Só preenchimento do fundo, tá? Agora com vinho, nós vamos sombrear por baixo dos corações. Porque aqui na verdade nós vamos fazer bolinhas com acripuff, né? Mas a sombra é importante porque vai destacar o acripuff, né? Aqui embaixo, embaixo dos corações. Aqui também, ó. E eu vou aguardar a secagem pra gente trabalhar aqui. Mas enquanto vai secando, temos os stencils para trabalhar, né? Então eu vou separar os stencils. E aí aqui vai ter que secar bem pra gente trabalhar com acripuff, tá? Então vamos lá. Nem sei qual stencil, gente, eu vou procurar, porque eu tenho centenas aqui, né? Então eu tenho que procurar o que mais combina, o que fica legal aqui para essa combinação de cores. Eu achei esse stencil aqui, mas o que me interessa nele são essas folhinhas aqui para sair fora do arranjo de rosas aqui, né? Então eu vou aproveitar essas folhinhas aqui e vou encaixá-las. Olha que legal. E aí você pode pôr mais uma e formar aí. Eu tô com verde pântano, tá, gente? Mas o branco nas bordinhas fica bem discreto. Sempre limpando o pincel no paninho para tirar o excesso, tá, gente? Então eu vou colocar essas folhagens tudo em volta. Ah, eu cismei, gente. Cismei que aqui falta folha, que tá vazio, não é verdade? Então, só tem essas três aqui. Então, eu vou encher de folhas aqui em volta, nessa tonalidade aqui de verde pântano com branquinho. Vai ficar muito legal. Vai ficar assim, umas folhas distantes, olha. Que bonitas. Tá? Mas aí vocês decorem a gosto, gente. Aí é a gosto mesmo, sabe? Eu tenho um gosto, eu gosto de enfeitar muito, às vezes peco por isso, né? Mas deixo nas mãos de vocês aí a decoração com stencil. O que vocês tiverem aí em casa, pode decorar, tá bom? Eu tenho um outro aqui de letras, A Vida é Feita com Amor. Antigo, mas eu gosto dele, tá até sujinho. Tá? Vou colocar aqui também, mas primeiro as
folhas. Depois das folhas, a escrita. Tem uns galhos aqui interessantes. Tô checando aqui o que eu vou colocar. E assim que secar a nossa xícara, nós vamos trabalhar com acripuff, tá? Ficou assim, gente. Decoração com borboletas. Tudo que eu encontrei aqui eu fui encaixando, tá? Mas vocês fiquem aí à vontade na decoração. Bom, agora sim nós vamos entrar na xícara. Aqui tem um detalhe em vermelho. Eu vou colocar. E aqui também, ó, né, nessas listras. Porque por cima vai uma pintinha de acripuff branco. Onde mais? Acho que só aqui. E agora sim podemos decorar. Bolinhas e mais bolinhas, gente. Bom, tem bolinhas aqui em volta do coração. Tem bolinhas em volta da xícara. Em volta da alça. Tá? Vocês vão seguindo aí. Aqui temos um detalhe, uma bolinha e estica um pouquinho a tinta. Aqui no meio uma bolinha. Em volta também. Em volta do coração, né? Tem que terminar aqui. Aqui tem umas bolas mais gorduchinhas. Aqui também, gente, ó, tudo bolinhas. É fácil de fazer. Tudo bolinhas. Aqui depois vocês terminam, tá? Em volta da alça, aqui em volta da xícara, em volta do coração. Aqui nas listras. Dentro das bolas. Depois que a gente passar o ferro, vai ficar tão bonitinho, gente. Vai ficar tão gorduchinho. Essas bolinhas vão ficar bem gordinhas. Eu acho que é a primeira vez que eu faço projetos assim com vocês, né? Mas é uma tinta de qualidade, vale a pena fazer, viu? Você pode lavar que não sai. A Acripuff é uma tinta bem firme.
que vocês acharam dessa técnica nova aí, com a mistura do Acripuff? Vocês gostaram? É? Ficou diferente aí? Mudou um pouquinho a rotina? Eu gosto de sempre estar diferenciando, adaptando algum detalhe, alguma coisa assim para incrementar. Pronto. Vou colocar aqui também. Eu acho que é só, gente. Chega de bolinhas, hein? Acho que onde tinha que colocar bolinhas, aqui. Para combinar. E é isso aí. Ver se tá faltando alguma coisa. Algum detalhe, né? Olha, gente, esse barrado que lindo que ficou. E também as rosas, elas são decoradas aqui com um pouquinho de amarelo, tá vendo? Tem amarelo nelas. Então combinou com as minhas rosas amareladas com vermelho, né? Eu gostei do projeto, achei que ficou bem interessante, bem suave as cores, né? Eu espero que vocês tenham gostado também. E agora nós vamos para o último vídeo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.